E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre a importância de investir pelo menos 10% do seu salário. E por que nós falamos em um termo percentual? Por que tem que ser 10%? Porque cada um tem uma capacidade de renda. Alguns ganham 2 mil por mês, outros ganham 5 mil, outros ganham 10 mil, por exemplo. No entanto, cada um vai ter sua capacidade de investir. Uns vão poder investir 300, 400, 500 por mês. Então, se eu falar, por exemplo, que você deve investir R$ 1.000 por mês, para uma pessoa que ganha 15 mil, não é suficiente. É pouco ainda. E para uma pessoa que ganha R$ 2.000, é muito, porque seria basicamente metade da sua renda. Por isso que a gente fala em termos percentuais. Então, eu gosto sempre de trabalhar com esse percentual de 10%. Para facilitar, eu digo que é baseado no seu salário líquido. Ou seja, imagina que no seu contra-cheque, seu salário bruto seja R$ 6.000. Mas após os descontos, você vai ganhar ali em volta de 4.500, por exemplo. Portanto, 4.500, estou chutando aqui, tá? É o valor que você tem que usar como base para calcular os 10%. Aqui no Brasil, nós temos uma carga tributária muito alta. Então, imagina que se você ganha ali acima de 5 mil, 6 mil reais, você já vai estar pagando 27,5% de imposto. Então, você já sai perdendo ali basicamente um quarto do seu salário para o governo. Então, se você ainda for investir 10% baseado nesse valor maior, provavelmente você vai ter dificuldade, principalmente no começo. Então, eu recomendo que você invista 10% do seu salário líquido. E quando é que você deve fazer esse investimento? Assim que você receber o dinheiro. Não espere, por exemplo, que você vai fazer isso na metade do mês. Depois de você pagar todas as contas, então você vai começar a investir. Não é isso. Se você esperar, provavelmente você não vai conseguir fazer o investimento, porque sempre vai surgindo outros gastos. Outros gastos sempre aparecem. É natural do ser humano gostar de gastar dinheiro, exceto quando a pessoa é avarenta. Mas você gosta de estar gastando, comprando uma coisa ali, a depender do período do ano, numa Black Friday, no Natal, tempo de confraternização, geralmente você acaba gastando mais. Então, minha sugestão é que assim que você receber o dinheiro, reserve 10% dos seus ganhos para poder montar a sua reserva de emergência. Estou falando caso você ainda não tenha nenhum investimento. Mas mesmo que você já tenha algum dinheiro investido, eu sugiro que seja 10%. Por quê? Às vezes, para algumas pessoas, é possível guardar 30%, 40% da renda, né? Se você for, por exemplo, uma pessoa muito rica, ganha 50 mil, 60 mil por mês, você consegue facilmente viver com a metade disso, 30 mil, e poupar os outros 30. Mas algumas pessoas não têm uma renda tão alta assim, e para ver o bolo crescendo, ver o montante investido crescendo, acabam economizando demais. Então acaba economizando 30% a 40%. E isso também eu não vejo com bons olhos, porque você acaba não vivendo, deixando de ter prazeres na vida para poder ficar só economizando. Então eu sugiro que você está começando a investir, ou já investe há algum tempo, use o patamar ali de 10%, 15%, mas não guarde tanto dinheiro, não deixe de viver. E se você está montando sua reserva de emergência, alguns investimentos simples que você pode colocar. Por exemplo, o CDB, que paga 100% do CDI, é garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Isso significa que até 250 mil reais, se você tiver no banco, e esse banco vier à falência, você vai ter ali seu dinheiro de volta, garantido por esse seguro. Tesouro Direto, Tesouro Selic, que você está ali colocando seu dinheiro no lugar mais seguro do Brasil, apesar de ser para o governo, é o investimento mais seguro do Brasil, ou um fundo de investimento de renda fixa conservador. E aí você pode também estar colocando seu dinheiro ali, de forma que você possa resgatar a qualquer momento, e assim você monta sua reserva de emergência. Tá certo, pessoal? Até a próxima. Fiquem com Deus e um grande abraço.